Boa noite a todos. Vamos para a nossa quinta aula de parte geral de Direito Penal, ainda dentro dos princípios. Na última aula nós paramos no princípio da insignificância. Vamos dar continuidade agora, tomando o princípio da individualização da pena. Bom, primeiramente, cabe apontar as modalidades de pena admitidas no direito penal brasileiro. Nós ainda vamos ter uma aula mais aprofundada sobre a questão das penas, mas apenas para que fique no registro aí do caderno de vocês. São 5 modalidades. A modalidade mais conhecida, a modalidade clássica, é a privação de liberdade. A outra modalidade é a perda de bens, que também é uma sanção de caráter penal. A multa, na hipótese a multa penal, não se confunde com uma multa civil, uma multa de trânsito, uma multa no âmbito do processo civil por litigância de má-fé, ou uma multa como medida coercitiva para o cumprimento de uma decisão judicial. Não, é a multa penal que se reveste de determinadas características específicas que nós veremos mais adiante no curso. As penas alternativas, que se desdobram também em vários aspectos, né? Tem a prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana. Nós teremos também uma aula tratando das penas alternativas, que é um tema muito vivo no direito penal. E a suspensão ou interdição de direitos. Nós também teremos, na aula de penas alternativas, nós trataremos melhor de todas essas penas, por enquanto somente grave. Modalidades de pena admitidas no direito penal brasileiro: privação de liberdade, perda de bens, multa, penas alternativas e suspensão e interdição de direitos. Para a gradação das penas, vamos supor, o Código Penal tutela uma variedade muito grande de bens jurídicos. Nós temos desde a tutela da vida, os diversos crimes contra a vida, o homicídio, o aborto, a instigação ao suicídio. Temos também proteção ao patrimônio, os crimes de furto, proteção à honra das pessoas, os crimes de injúria. E como é intuitivo, vocês podem perceber que há uma hierarquia entre esses valores. Quer dizer, um bem material, por mais precioso que seja, ele não pode se equiparar à vida de um ser humano. De modo que a punição em face de um crime contra a vida, a definição da punição de um crime contra a vida, ainda em abstrato, quer dizer, a cominação daquela pena no tipo legal do crime contra a vida sempre deve ser superior a, por exemplo, a um crime contra a honra ou um crime contra o patrimônio. A vida é pré-condição para a existência de todos esses bens, para que a pessoa possa usufruir da proteção a esses bens jurídicos. Se não tem a vida, não tem mais nada. Então, o bem que está no topo da lista de valor é a vida. O princípio da individualização da pena, ele tem 3 dimensões, que é a cominação. A cominação é a definição em abstrato da pena. Como, por exemplo, no crime de homicídio, tem lá 5 a 20 anos. Essa é a pena em abstrato, ela pode... é a baliza legal da pena, né? Abstratamente definida, quer dizer, sem ainda o caso concreto como superfície de contraste ali para a definição exata. O segundo momento em que é aplicado o princípio da individualização da pena é no momento da aplicação, que é feito pelo juiz sentenciante. Vamos supor que nós temos ali um crime de homicídio, para o qual concorreram vários agentes, né? Um agente, vamos supor, tramou todo o esquema, foi o executor, agiu com extrema crueldade, e o outro ali do lado simplesmente estava presente, deu o revólver para ele ou deu a arma para ele,
quer dizer, esses dois agentes não podem ser apenados da mesma maneira. Vamos supor que dois agentes dentro do mesmo contexto fático praticam um crime, vamos supor um crime de furto. E um agente era primário, né? E o outro já era reincidente, já tinha uma ficha ali com mais de 40 furtos. Nós não podemos apenar os dois da mesma maneira, né? O sujeito que é reincidente, ele já passou pelo sistema penal, não foi corrigido, está demonstrando que tem uma personalidade antissocial, quer dizer, a reprimenda dele tem que ser maior. Isso é na fase de aplicação, feita pelo juiz sentenciante. E na fase de execução, de competência do juiz da vara de execuções penais. Durante o período de encarceramento, cada condenado pode, em tese, ter um comportamento diferente. Pode ter aquele condenado que busca trabalhar, que tem bom comportamento, que demonstra ali no exame criminológico que está apto ao convívio, a retornar ao convívio social. E tem aquele outro que comete crimes dentro da prisão, que se envolve em facções criminosas, que demonstra que não trabalha, não tem nenhuma possibilidade de arrumar um meio de subsistência lícito. Então, esses dois condenados têm que ter um tratamento diferente na execução da pena, quer dizer, na concessão dos benefícios, da progressão de pena, da liberdade condicional. Então, retomando, individualização da pena. Primeiro temos que ter em mente as modalidades de pena adotadas no direito penal brasileiro. Privação de liberdade, perda de bens, multa, penas alternativas e suspensão e interdição de direitos. Todos esses tipos de pena nós vamos ver em mais detalhes em aulas posteriores. Qual é a baliza para definir as penas em abstrato? Por que, por exemplo, o crime de furto tem tal pena e o crime de roubo tem tal pena? O crime de homicídio tem uma pena, o crime de latrocínio tem outra pena. É a hierarquia de valores, né? Como foi dito ali, a vida, o patrimônio, a liberdade, a dignidade sexual, a honra, todos esses valores eles não têm, eles não estão no mesmo, eles não têm o mesmo peso na balança, né? E o legislador só pesa isso no momento de fazer a definição em abstrato das penas para cada tipo de ofensa, a cada determinado bem jurídico. As fases de aplicação do princípio da individualização da pena. A cominação, que incumbe ao legislador, que é a definição em abstrato da pena. A aplicação, que incumbe ao juiz sentenciante, que é o momento em que é proferida a pena. E a execução, que incumbe ao juiz da vara de execuções penais, que é o efetivo cumprimento da pena estabelecida anteriormente. Bom, vamos passar agora ao princípio da proporcionalidade, seguindo aqui a ordem estabelecida pelo Rogério Greco. Cabe aqui uma nota preliminar que o princípio da proporcionalidade ele é muito desenvolvido no âmbito do direito constitucional, tem desdobramentos diversos, e aí incidência da doutrina alemã, tem uma teoria bem profunda, bem pesada por trás. De modo que nós vamos vê-lo aqui somente de maneira bastante superficial, somente com as informações aqui do livro do Rogério Greco, sem nenhuma pretensão de exaurir o tema. Bom, proporcionalidade dentro do direito penal é um juízo de ponderação entre a gravidade do fato e a gravidade da pena. E a quem incumbe esse juízo de ponderação? Incumbe primeiro ao legislador, como nós já abordamos em parte na questão da cominação da pena em abstrato, quer dizer, pega-se um fato em abstrato, vamos supor, uma ofensa ao patrimônio de uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, um crime de roubo. Bom, qual seria, tendo em vista que o limite, a maior pena estabelecida no direito penal brasileiro é de 30 anos, tendo esse limite. Nós não podemos colocar todos os crimes no topo, na pena de 30 anos. 30 anos é somente para aquela ofensa mais grave. E tendo isso como paradigma, as ofensas menos graves
devem ter penas menores. Então, cabe primeiramente ao legislador fazer essa ponderação entre a gravidade do fato e a gravidade da pena imposta, para que seja, ainda que em abstrato, seja imposta uma pena proporcional tendo em vista o fato previsto no tipo penal. E o segundo momento do juízo de proporcionalidade é do juiz. O juiz, tendo aquela baliza já abstrata traçada pelo legislador, ele vai sopesar a gravidade concreta do fato, quer dizer, o fato criminoso com todas as suas peculiaridades. Quer dizer, o sujeito, houve uma extrema crueldade ali, há qualificadoras, há atenuantes, há agravantes, o sujeito é reincidente, houve concurso material, concurso formal, crime continuado. Todos esses pormenores que a gente vai ver aqui no nosso curso de parte geral, o juiz deve sopesar aquela gravidade concreta do fato e jogar aquela gravidade concreta dentro das balizas já estabelecidas pelo legislador. Quer dizer, um crime de homicídio, vamos supor. O sujeito chegou e do nada pegou e matou um pai de família por um motivo mais imbecil aí que você possa imaginar. Esse sujeito merece um tipo de reprimenda. E agora já o outro sujeito ali que no bojo de uma discussão por um motivo relevante sofreu uma ofensa grave, uma ofensa desproporcional ali, e no calor da emoção, no meio de uma briga, o outro sujeito tendo possibilidade de se defender, a coisa poderia ir para qualquer lado, até ali no limiar de uma legítima defesa, o sujeito cometeu o homicídio. Quer dizer, são fatos distintos e a pena sobre cada um desses fatos deve ser distinta. Passamos já ao princípio da proporcionalidade. Como eu disse aqui, é uma abordagem muito breve, sem nenhuma pretensão de exaurimento do tema e se atendo somente à aplicação ao direito penal. O princípio da responsabilidade pessoal. O próximo princípio a ser analisado. O princípio da responsabilidade pessoal, ele tem também matriz constitucional, é chamado de princípio da intranscendência das penas. Em síntese, se o sujeito angariou um patrimônio durante a vida, vamos supor, ele tem ali casas, carros, tem uma conta bancária, os filhos dele podem herdar aquele patrimônio e podem herdar também as dívidas até o limite do patrimônio transferido. Isso aí no âmbito civil. Mas no âmbito penal, a responsabilidade é intransferível. Se o meu filho cometeu um crime, ou meu pai cometeu um crime, eu não posso ser punido por esse crime. Quem deve ser punido é tão somente o sujeito que praticou, que concorreu para aquela atividade delituosa. Eu, pelo mero fato de ter um vínculo, ainda que um vínculo de sangue com ele, se eu não concorri de nenhuma maneira para o fato, e nós vamos ver ainda a questão do concurso de pessoas, as teorias da culpabilidade e etc. Não se preocupem. Se eu não concorrer de nenhuma maneira para aquele delito, eu não posso ser apenado. Isso é uma garantia. Quer dizer, é uma garantia porque se alguém da sua família cometer um crime ou outra pessoa cometer um crime, você não pode ser apenado. Você responde tão somente pelos seus atos. Isso no âmbito penal. E aqui cabe uma nota. Eu abordei antes a pena de multa. A pena de multa, ainda que seja uma pena pecuniária, quer dizer, uma pena de pagar dinheiro, a pena de multa de caráter penal ela não se transfere para os sucessores. É uma multa penal. Sanções penais não são transferidas. Agora cabe aqui também uma nota. Nós ainda vamos ver essa questão, mas a sentença penal condenatória ela forma um título executivo judicial que a vítima pode executar no juízo civil no intuito de ser indenizada pelos prejuízos que ela sofreu com o crime. E esse título executivo judicial a ser executado no juízo civil, ela atinge os herdeiros, mas atinge os herdeiros tão somente nos limites do patrimônio que foi transferido a eles
pelo agente criminoso já falecido. Quer dizer, então é uma consequência de caráter civil. Ela não desborda para o campo penal. Repetindo, não há transferência de responsabilidade no campo penal. Esse é o princípio da intranscendência das penas, também chamado de princípio da responsabilidade pessoal. Passamos agora ao princípio da limitação das penas. O princípio da limitação das penas é um princípio também que tem matriz constitucional. E, primeiramente, nós devemos verificar determinadas vedações constitucionais quanto a categorias de penas, espécies de penas. A Constituição veda expressamente a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, as penas de caráter perpétuo. Note que não é nem a pena perpétua, é a pena de caráter perpétuo. Há uma diferença aí. Um dos fundamentos para a limitação do cumprimento de pena no direito brasileiro ser de 30 anos é essa vedação da pena de caráter perpétuo, porque a pena que extrapolasse 30 anos já teria um caráter de perpetuidade. Esse é apenas um dos fundamentos, há outros que nós vamos também abordar ao longo desse curso. As penas de trabalhos forçados, quer dizer, como havia antigamente aquelas penas, e aparentemente a gente vê ainda nos Estados Unidos, né, pelo menos nos filmes, o sujeito ali com a bola de ferro amarrada no pé e quebrando pedra, e aí o capataz do lado ali com uma espingarda calibre 12 fiscalizando os prisioneiros, né? Esse tipo de pena é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. As penas de banimento. O que seria banimento? Seria a expulsão de um sujeito do território brasileiro com a vedação a que ele volte. Né? Um cidadão brasileiro seria uma espécie de um exílio forçado do cidadão brasileiro. Né? Ele seria banido do país. Esse tipo de pena não é admitida. As penas cruéis, né? E praticamente em todos os ordenamentos jurídicos ocidentais proscrevem as penas cruéis, mas no Oriente ainda existem, né? Como nós podemos ver nos países em que rege o Islã, também nos países comunistas do Oriente, na China, na Coreia do Norte, as penas cruéis, né? A tortura e etc. E é relevante apontar que essas vedações constitucionais a esses tipos de pena, segundo a doutrina majoritária e também o entendimento dos tribunais superiores, configura uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é um conceito que a gente ainda não viu. As cláusulas pétreas, pétrea vem de pedra, né? Pedra, aquilo que é rígido, que é imutável. As cláusulas pétreas na Constituição são as cláusulas da Constituição que não podem ser alteradas. É aquele núcleo essencial da Constituição que não pode ser modificado nem mesmo por emenda constitucional. Então, a única possibilidade aqui, segundo essa visão que predomina hoje na doutrina e na jurisprudência, de haver, por exemplo, uma pena de morte, é pela derrubada de todo o sistema constitucional e a promulgação de uma nova Constituição, e isso ainda passando por cima do princípio da vedação ao retrocesso. Seria uma espécie de princípio, seria um princípio que é muito defendido na doutrina, que veda qualquer tipo de supressão de garantias fundamentais, mesmo por um novo poder constituinte originário. Aqui eu estou usando alguns termos que não foram explicados. No futuro curso de Direito Constitucional nós vamos entrar melhor nessa questão. Por ora, apenas guardem que essas vedações constitucionais a esses tipos de pena de morte, pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis, são essas garantias. A garantia à não existência dessas penas é cláusula pétrea, isso é uma garantia imutável, não pode ser suprimida do ordenamento jurídico, nem mesmo por emenda constitucional. E o que é que fundamenta? Qual é a característica comum que fundamenta a vedação a todos esses tipos de pena? É o princípio da dignidade da pessoa humana. A pena cruel, pena de trabalhos forçados, uma pena perpétua,
Pena de morte nem se fala, supressão da vida. Todos esses tipos de pena, elas aviltam de alguma maneira a dignidade do ser humano e por isso são proscritas no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, estamos chegando já a 20 minutos. Vou fazer uma revisãozinha rápida aqui para a gente concluir a aula. Princípio da individualização da pena, modalidades de pena, privação de liberdade, perda de bens, multa, penas alternativas e suspensão e interdição de direitos. Qual a baliza para a definição das penas? É uma hierarquia de valores. Nessa hierarquia de valores, a vida tem que estar sempre no patamar mais alto. Tem que ser, a ofensa à vida tem que ser revestida das sanções mais graves, né? Quais são as fases de individualização da pena? A cominação, que é a definição em abstrato, a aplicação, que cabe ao juiz sentenciante, e a execução. O juiz da vara de execuções penais é o cumprimento da pena. Vimos o princípio da proporcionalidade. No âmbito do direito penal, como é que ele funcionaria? Funcionaria por um juízo de ponderação entre a gravidade do fato e a gravidade da pena. Quem deve fazer essa ponderação? Tanto o legislador, na hora de criar os tipos penais, quanto o juiz, no momento de aplicação da pena e da sentença. Vimos o princípio da intranscendência das penas, também chamado de princípio da responsabilidade pessoal. Ninguém pode ser apenado por um fato praticado por outra pessoa, um fato para o qual o agente não concorreu. Você só pode ser responsabilizado pelo que você de fato fez, né? Ou pelo que você deixou de fazer quando tinha um dever de agir, na hipótese de crime omissivo. Algumas notas desse princípio da intranscendência das penas. Ele inclui a multa penal, apesar de ser uma sanção pecuniária, uma sanção que representa um pagamento de quantia, é uma sanção de caráter penal e, portanto, ela não é transferida aos herdeiros do autor. Todavia, a responsabilidade civil pelo ilícito se transmite aos herdeiros do autor no limite do patrimônio transferido por ocasião da herança. Princípio da limitação das penas. Qual é a baliza para a verificação, qual a baliza para que uma pena seja vedada no ordenamento jurídico? É a ofensa à dignidade da pessoa humana. Quais são as penas constitucionalmente vedadas? Pena de morte, salvo nas hipóteses de guerra. Penas de caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados, pena de banimento, penas cruéis. E é relevante apontar que a garantia da não existência desse tipo de pena é uma cláusula pétrea. Isso é, essas penas não podem vigorar no ordenamento jurídico de maneira nenhuma, nem que haja uma emenda constitucional, essa emenda constitucional não pode ser admitida. Bom, em síntese é isso. Abordamos hoje mais 4 princípios. Matamos mais 4 princípios. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos, críticas, tanto quanto ao conteúdo, também quanto ao método de ensino. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.